Aqui com a gente está o Willo Tezelli, que amanhã toma posse como prefeito. Tudo certinho para posse, prefeito. O senhor está aí feliz, tranquilo, sereno. Amanhã, 9 horas, um pouquinho mais aí de 24 horas, o senhor vai tomar posse, né? Lá no teatro. Qual é a expectativa do senhor? O que o senhor está imaginando para esse dia da posse? A posse é um dia festivo, né? A diplomação já aconteceu e agora a posse. É o momento que você conclui um trabalho, né? De você fazer uma campanha, de você fazer plano de governo, de você disputar a eleição e o resultado da eleição. Então é o momento que você inicia praticamente o trabalho já pensando no futuro da cidade, né? Então é um momento assim que pela terceira vez de emoção, de alegria, de agradecimento, de motivação para você começar um trabalho, né? Enfim, é um momento. Nessa semana o senhor definiu algum novo secretário para iniciar a administração no dia 1º ou são aqueles mesmos que o senhor anunciou? São os mesmos que eu anunciei. Essa semana a gente deve definir no começo da semana a Previscan, né? Que vai ser um funcionário de carreira. E aí é com essa equipe que a gente vai começar o trabalho. Willo Tezelli, o senhor começa segunda-feira o seu trabalho como prefeito de Campo Mourão, aliás, amanhã já é o prefeito de Campo Mourão, com essa questão do lixo aí que foi muito polemizada aí durante esta semana, por causa da paralisação dos serviços. Depois a Seleta fez de forma parcial, em função de um atraso por parte da prefeitura nos pagamentos à empresa. A empresa manteve o pagamento dos funcionários e tal, mas ainda ficou a dívida. E ontem o senhor esteve lá na Seleta para conversar com o gerente da empresa lá. O que ficou acertado em relação à Seleta? Porque hoje cedo eu já vi os caminhões aí coletando o lixo. O que o senhor acertou lá? Foi resolvido o problema? Nós, na quinta-feira, quando eu não estava em Campo Mourão no dia, e eu fiquei sabendo do problema, eu liguei para a gerência e para a diretoria da Seleta, marcando uma conversa na sexta-feira, para saber a real situação. Porque aí a gente começa a ouvir a empresa, você começa a entender as razões. Você recebe na sua casa, por exemplo, a luz da Copel, o água da Sanepar. Se demorou 30 dias, você está com a tua... Se você não pagar, você está com a luz... Cortado. Não pode, mas... Corta. Se a empresa estivesse no primeiro mês de atraso, não ter efetuado o pagamento dos funcionários, com certeza os funcionários fariam greve e o município daria um jeito de pagar, porque ninguém pode ficar sem um serviço desse. Mas a empresa não, ela foi conversando em julho, em agosto, em setembro, em outubro, em novembro, e foi se acumulando e nada de receber. E ela continuou honrando seus compromissos, comprando os insumos, mantendo os equipamentos em funcionamento e também mantendo o salário dos funcionários em dia. Ao chegar no fim do ano, a empresa, sem ver... Dobra a folha de pagamento. 7 meses aí sem receber, a empresa falou, não vou mais coletar. Mas são 7 ou 3 meses? 7 meses. 7. 6 ou 7 meses. E a empresa, observando que com a repatriação dos recursos, o município ia receber 5 milhões. A empresa falou, desses 5 milhões de dinheiro novo, paga 10%, paga 15%, paga 500 mil, tal. Isso não aconteceu. A empresa paralisou o serviço. Ao paralisar, é ruim. Você tem hospitais, você tem mercado, você tem as residências, e a cidade passa a ser um lixão. Um lixão, né? E o lixo não sendo coletado. E aí ele me explicou toda a situação e o apelo que nós fizemos. Eu fui acompanhado do Beto, do Robervando, que vai ser procurador, de 2 vereadores, o Cabo Cruz e a Elvira. Eu fui acompanhado do secretário da Fazenda. O que nós fizemos? Assumimos o compromisso de, ao assumir o mandato, fazer um parcelamento. Falei assim, olha, eu não tenho como pagar 3. Vai fazer um crediário? Como é que eu vou chegar em janeiro e falar, deve 3, deve 4, e dia 2, dia 3 eu vou efetuar o pagamento? Não tem como. Então, o que nós pedimos?
que retomasse o serviço. Fizemos um contato com a diretoria para retomar e nós assumimos o compromisso de na próxima semana discutir de que forma o município vai poder pagar. Mas e a empresa confiou e assumiu o compromisso de reiniciar o serviço. Isso aconteceu desde ontem. Mas então, na verdade, o senhor vai fazer igual a gente faz na loja, né? O senhor vai fazer um carnezinho de crediário para pagar isso atrasado e vai pagar o normal. Por exemplo, vamos supor, janeiro, o senhor paga o serviço de janeiro. E parte do atrasado. E uma parte do atrasado. É mais ou menos mais isso. Mais ou menos por aí. Então, o senhor falou em repatriação, que Campo Mourão está recebendo aí 5 milhões de repatriação, e eu estou ouvindo também outros municípios, aliás, todos os municípios brasileiros estão recebendo em forma de fundo de participação dos municípios, o FPM, não é? A repatriação. A repatriação contextualiza para a gente, para o ouvinte entender o que é. O governo permitiu uma lei aprovada no Congresso, né? Que todo brasileiro que tivesse dinheiro fora do país, que não fosse de origem ilícita, né? Ele poderia trazer de volta para o Brasil pagando impostos sobre aquele dinheiro. Só que esse é um recurso, é um dinheiro que as pessoas pagam para o governo federal. E o governo federal repassa parte de toda a arrecadação nacional para os municípios de acordo com a sua população. Então todos os municípios do Brasil foram contemplados e salvou muita gente. Então esse imposto que ele pegou da repatriação, do dinheiro que voltou ao Brasil, ele jogou dentro do FPM. Parte já veio 2.500.000, 2.600.000 e parte era para chegar dia 28, dia 29 ou dia 30. Então esses 5 milhões foi um dinheiro extra que os municípios e estados não contavam. Então entrou dinheiro agora, nesses últimos dias, 5 milhões nos cofres da Prefeitura de Campo Mourão. Entrou há um mês atrás, ou 20 dias atrás, 2,5 milhões, 2.600.000. E era para ter entrado mais uma cota agora, dia 29 ou dia 30, de mais um valor semelhante a esse. Mais 2,5 milhões. É com esse dinheiro que ontem o sindicato estava pressionando para receber o 13º. E é com esse dinheiro que muitos empresários estavam na porta da prefeitura também para receber o que tem para receber. Está todo mundo com a boca aberta lá na frente da prefeitura. Só que o que é justo é você pagar os funcionários, né? Eu não sei se isso aconteceu. Mas então, vamos supor, o senhor citou empresas, mas que empresa? Tem mais empresa além da Seleta? Os fornecedores da prefeitura que têm contas a receber, vamos dizer, transportes de estudantes, transporte. A Embracol está atrasada também? O que a gente nós ficamos sabendo que o transporte escolar está atrasado. Que tem Embracol, que tem Casale, que tem Viação Moroense, que tem Expresso Nordeste, que tem várias empresas que prestaram serviço que querem receber também. Então, assim, e o sindicato, observando que eles iam ficar de fora, o que eles fizeram? Eles foram até a prefeitura dizer que o dinheiro, em primeiro lugar, tem que pagar os funcionários. Mas e esses servidores já sabem se foram pagas as empresas ou o dinheiro está lá ainda? Porque está todo mundo de boca aberta lá. Só tem um jeito de pagar ele. Se a prefeitura emitiu cheques e deu para essas empresas, para elas soltar, para descontar no banco na segunda-feira. Porque o dinheiro chegou no final do dia. Chegou ontem no final do dia? E não tinha movimentação. Mas então é por isso que os servidores vão fazer um protesto hoje na frente da prefeitura, parece? Exatamente. Eles não querem que utilize esse recurso para pagamento das empresas. O que se sabe é que parte do dinheiro da arrecadação já foi destinado para pagar os cargos de confiança. Já. E não sei se é desse recurso ou de outro. Mas então, se pagou o cargo de confiança, paga os demais servidores. Porque todos sabem que se ficar a cargo de confiança para ser pago em janeiro, nós não vamos pagar, vai ter que ir para a justiça. Mas por que o senhor vai fazer todos sabem também que as contas de fornecedores serão auditadas e que nós não vamos pagar enquanto não conferir conta a conta. E que o dinheiro que tiver no caixa vai ser para pagar o servidor. Então o senhor defende que esse dinheiro seja utilizado para pagar servidor. E se já foi utilizado se já foi pago, por exemplo, alguma empresa com esse dinheiro? Pois é, aí nós vamos ver as medidas que nós podemos tomar. Se for pago em cheque, de repente sustar os cheques, a gente conseguir e reter o recurso para pagar o funcionário. Nós vamos tentar fazer com que esse dinheiro seja utilizado para pagar os funcionários. Eu estou recebendo alguns zaps aqui dizendo que servidores estarão hoje
na prefeitura, acho que 8h30, uma coisa assim, para fazer protesto, para receber. Agora, não tem ninguém lá hoje, tem? Hoje é sábado. A preocupação dos servidores é que se utilize esse recurso para pagar fornecedores e deixe eles sem a segunda parcela do 13º. Então estão com receio. É essa a preocupação. Mas não se sabe o que aconteceu ainda com esse dinheiro. Não se sabe. O certo, então, esperar segunda-feira para saber. É, segunda-feira. Muito bem, então, ele explicando o que foi a repatriação, como é que está a situação da prefeitura lá. Eu ouvi, acho que foi no jornal Tribuna do Interior, que o senhor já tem 20 medidas para começar, acho que é uma matéria do Clodoaldo, se eu não me engano, do Clodoaldo Bonetti, é isso? Nós fizemos todo prefeito que assume, o que ele faz? Primeiro dia de mandato, reúne o secretariado para conversar, né? Como se ele não tivesse tido tempo de poder eleição. O que nós fizemos? Nós ontem nos reunimos com a equipe e praticamente definimos as primeiras ações que você tem que tomar ao chegar num cargo de secretário no município, né? O prefeito determina, os secretários têm que acompanhar. As medidas são criar a comissão de controle de gastos. Você tem que fazer isso, né? Você tem que criar a comissão de gastos. Você tem a auditoria em todas as contas que você tem que fazer. Você tem que rever, analisar toda a questão do patrimônio que você está recebendo, se existe. Você tem que ver todos os funcionários que estão cedidos, você tem que trazer de volta. Você tem que rever todas as taxas que o município vem cobrando, né? Você tem que, uma das medidas, nós vamos criar um setor só para rever o patrimônio do município que está invadido, que for, para tentar restabelecer, analisar a situação da Codusa, se ela continua ou não, se nós vamos continuar na gestão plena de saúde ou não. Então são medidas, a maioria é para você orientar a equipe do que fazer, analisar todos os estágios probatórios, rever todos os concursos que foram feitos, se a documentação está correta, se nós temos, por exemplo, mais de 54% em folha de pagamento, o que fazer, porque se a gente ultrapassar esse limite, o Tribunal de Contas impõe sérias medidas aos municípios e se isso acontecer, é uma dificuldade muito grande. Até a gente restabelecer, deixar na situação organizada, você não assina convênio e vem algumas determinações como assim, reduzir 20% de cargo de confiança, mandar estagiário embora, mandar quem está em estágio probatório embora, até o último caso, mandar funcionários efetivos embora. Então hoje Campo Mourão, se você tirar a gestão plena da saúde, ele está gastando em folha de pagamento mais de 65%. Então, é inviável o município do jeito que está. E na segunda-feira a prefeitura inicia os trabalhos em período normal, nos 2 horários? Nos 2 horários, normal. Normal, cada secretário vai para sua secretaria, sabendo já os primeiros os passos da administração, e eu vou para o gabinete no primeiro momento começar a atender os problemas que vão surgindo de cada secretaria. Bom, o senhor sabe, por exemplo, quanto é que é a dívida da prefeitura, talvez atualizada hoje? Assim, tem a dívida normal, aquela que vai se pagando, está em dia. Mas assim, a dívida, aquela atrasada mesmo, aquela que falam assim que o cidadão está inadimplente. Quanto que a prefeitura deve hoje, que está vencido, tem que pagar, e o senhor vai ter que negociar esse pagamento aí? Quanto está devendo já vencido, não o que vai vencer. E existe também um valor de dívidas, assim, no geral? Eu calculo uns 40 milhões de vencidas. Eu calculo. Porque vai vir um relatório do município dizendo qual é a dívida. Mas tem algumas dívidas que não constam ali nessa relação. Por exemplo, você tem a Codusa, deve dever 4 milhões. Você tem algumas ações da justiça, você tem precatórios, você tem dívidas que vão aparecendo, né? Eu acredito de 40 a 50 milhões. 40 a 50 milhões. De dívidas vencidas. Fora as dívidas que têm que ser parceladas. O que eu entendo que Campo Mourão, pelo relacionamento que tinha com o governo federal, ela não foi feito projeto, por exemplo, de endividar o município no longo prazo.
Então você não fez financiamento internacional, você não fez financiamento na Caixa Econômica, no Banco do Brasil ou no Paraná Urbano. Então a dívida do município de longo prazo é pequena. A dívida grande é a vencida de curto prazo. Então, é o problema. Deveria ser o contrário. O município tem que ter um endividamento maior, de longo prazo, para você ir pagando mês a mês e dos projetos que você fez. Como existia um bom relacionamento com o governo federal e na busca de recursos, os projetos para você captar recursos a longo prazo não aconteceu. E isso permitiu com que o município se gastasse mais do que arrecadou. Programas foram feitos, despesas foram feitas, contratações em exagero foram feitas, e com isso chega uma hora que não tem dinheiro para fechar a conta. Então eu acredito que deva ficar um valor muito grande para a gente assumir. E que isso deve demorar uns 2 anos no mínimo para você colocar a casa em ordem. 2 anos? No mínimo. No mínimo. E tem obras, por exemplo, que o senhor tem que concluir, obra para... terminar, o que, por exemplo, se eu poderia citar mais ou menos? Por exemplo, você tem uma escola no Cidade Nova paralisada, você tem uma escola, acho que no Averino Piacentini, paralisada, você tem um centro de eventos paralisado, você tem recursos, parece, do governo federal para a Praça do Santa Nilce e a praça lá e o parque do Cidade Nova também. O parque das Torres. Paralisado. Você tem agora um recurso que o proprietário do imóvel lá do Jardim Silvana está destinando, quem loteou lá, depositando 80 mil por mês para fazer todas as galerias do Silvana. Sim. Então isso daí são quem tá pagando o serviço de galeria é quem loteou, a família Turci. Então ela vai pagar R$400 mil em 5 parcelas, e com esse dinheiro a Codusa vai executar as galerias lá. Então essas são as obras que eu... E a UPA, por exemplo? A UPA. E aquele posto de saúde que foi inaugurado em Piquerivaí, ele foi inaugurado, mas ainda carece dos equipamentos, né? A mesma coisa a UPA, por exemplo. A UPA, a população, deve ter mais de 300 UPAs igual a essa, concluídas sem funcionar no Brasil. Sem funcionar. Por quê? Porque quando ela foi criada, ela tinha várias faixas. Por exemplo, se eu quisesse ter um médico cedo, um médico à noite, 2 médicos de dia, 2 médicos à noite, 3 médicos de dia, 2 à noite, e de acordo com a faixa e número de atendimento, o governo federal liberava recurso. Vou dar um exemplo assim: 150 mil por ano para você ter 2 médicos de dia e 2 médicos à noite. Pô, mas 150 mil você tem mais quase 100 funcionários, você tem que atender uma região grande, então vai custar mais de 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e meio, e o governo federal repassa 200. Não tem como. E você tem a obrigação de atender uma região de mais de 200 mil habitantes. É um projeto errado. É um projeto errado. Era muito mais barato, eu vou pagar um plantão noturno na Santa Casa, eu vou pagar um plantão noturno no Dr. Claudino, eu vou pagar um plantão de dia na Santa Casa ou de dia no Dr. Claudino. Se você te custa aí 100 mil por mês ou 150, em 12 meses daria 1 milhão e 800. Ali não, ali custa 1 milhão e 800 por mês. 1 milhão por mês. Então, nós vamos discutir... Coisa mal planejada. É que o governo federal, quando faz as coisas, ele faz, mas ele não ajuda a fazer a manutenção. E coloca a responsabilidade no município. E o município não tem receita para assumir novos serviços. Então nós temos que discutir com o governo federal, com o governo do estado, se eles têm interesse no funcionamento, porque não vai atender só Camorão, vai atender região. Se houver um repasse que ajude a você colocar em funcionamento, sim. Se não houver repasse, na situação que o município está, ele não tem recurso para poder manter. E aí o senhor prefere passar esse dinheiro para Santa Casa ou para o Dr. Claudino? Não posso passar, mas estou dizendo que ficaria mais barato para o município. Tá, eu não posso passar. Para mim assinar esse convênio com o governo federal de receber o recurso, eu tenho que me comprometer a atender 200 pessoas por dia, 300 pessoas por dia, todos os acidentados, as pessoas da região que vêm nas ambulâncias do SAMU, são encaminhadas lá para depois ir para o hospital. Entendeu? Então é um trabalho que os municípios da região sabem que Camorão construiu e que logo que botar em funcionamento, as ambulâncias vão começar a chegar. Até amanhã na posse, Tauílio Tezelli. Até amanhã, Eli. 2017. Um feliz 2017 a todos os seus ouvintes e a toda a população de Camorão e da região. Vem aí, Luiz Cláudio, Manhã da P.